O Ibovespa subiu bastante e deixou todo mundo com aquela pulga atrás da orelha. Será que a festa acabou ou ainda tem oportunidade na mesa? A nossa missão aqui é justamente fugir do óbvio e garimpar algumas empresas para entender onde o valor pode estar escondido, mesmo com a bolsa nesses patamares. É um ótimo ponto de partida, porque olhar só para o índice pode enganar, né? Vamos fazer uma análise mais cirúrgica, passando por empresas de perfis bem diferentes. Vamos falar de gigantes de commodities, de small caps com potencial de crescimento, daquelas empresas que sofrem com os ciclos da economia e, claro, das queridinhas dos dividendos. A ideia é entender o que está no preço, o que não está e como o cenário de juros, a taxa Selic, mexe com cada uma delas. Perfeito. Então vamos começar com duas gigantes da celulose, Klabin e Suzano. De cara, uma coisa que chama atenção é que a Suzano parece bem mais barata que a Klabin. Isso não é meio estranho, sendo que as duas atuam no mesmo setor? Parece estranho, mas tem uma lógica muito clara por trás disso. A diferença fica nítida quando a gente olha para uma métrica chamada EV/EBITDA. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Pense nisso como o preço de um imóvel dividido pelo aluguel que ele gera por ano. Um número menor significa que você paga o investimento mais rápido com o caixa que a empresa gera. E no caso da Suzano, esse número é 3,6, enquanto o da Klabin é 5,9. Entendi. Então o mercado paga quase o dobro pela geração de caixa da Klabin do que paga pela da Suzano. Por que essa diferença tão grande? A resposta está na dependência da celulose. A Suzano é o que a gente chama de pure play, sabe? Mais de 70% da receita dela vem da exportação da commodity pura e simples. Então, se o preço da celulose no mercado internacional cai... Ela sente o golpe em cheio. Em cheio. E de forma imediata. E a Klabin conseguiu escapar um pouco disso, pelo que entendi? Exatamente. A Klabin é uma empresa muito mais diversificada. A celulose é só uma parte da história, representando cerca de 27% da receita. Eles investiram uma fortuna nos últimos anos nos projetos Puma 1 e 2, não para vender mais celulose, mas para transformar essa celulose internamente em produtos de maior valor. Como papéis e embalagens, por exemplo. Então, em outras palavras, o investidor da Klabin está trocando um potencial de ganho explosivo por noites de sono mais tranquilas? Mesmo com a celulose embaixo, a empresa conseguiu se defender melhor por causa dessa estratégia? É a definição perfeita. A Klabin é mais resiliente. Ela sofre menos na baixa do ciclo. Por isso o mercado topa pagar esse prêmio pela segurança. Já a Suzano é o oposto. Ela apanha muito na baixa, mas quando o ciclo da celulose vira para alta, o potencial de valorização dela é gigantesco. Entendi. Muito maior que o da Klabin. A escolha entre uma e outra depende totalmente do perfil do investidor, né? E vale dizer que agora, no início de 2026, já vimos uma retomada importante no preço da celulose, o que é um gatilho para as duas. Essa ideia de resiliência e de aguentar os ciclos de baixa me lembra que o mais difícil para um investidor muitas vezes é a psicologia, não é? Ver uma ação subir muito e não vender, ou ver uma cair e ter a coragem de comprar mais. Sem dúvida. A mentalidade de sócio de longo prazo é o que separa os retornos medianos dos retornos extraordinários. Pense no caso da Itaúsa, um exemplo clássico. Alguém que montou uma posição com preço médio de R$ 7,00 por ação e hoje vê o papel valendo quase R$ 14,00, teve um retorno de 126% com os proventos. A tentação de realizar o lucro é enorme, né? Enorme. Mas o verdadeiro valor está em confiar que a gestão vai continuar alocando bem o capital e gerando lucros crescentes por décadas. É o poder dos juros compostos que a renda fixa jamais vai conseguir replicar nesse nível. Falando em ter coragem de comprar na baixa, acho que isso nos leva diretamente para o próximo caso da nossa lista, Ferbasa. A empresa parece estar no olho do furacão. O que está acontecendo por lá? A Ferbasa é o exemplo de livro de uma empresa cíclica em um momento terrível do ciclo. Para dar a dimensão do que aconteceu, a ação saiu de uns R$ 12,00 para mais de R$ 60,00 depois da pandemia. Uau! Malta é espetacular, mas agora o pêndulo virou com força total para o outro lado. E o que causou essa virada? Parece que foi uma tempestade perfeita. Foi exatamente isso. Vários problemas aconteceram ao mesmo tempo.
Primeiro, os preços dos produtos dela, o ferro-cromo e o ferro-silício, desabaram no mercado global. Segundo, veio o que o mercado chama de dumping chinês. O que seria esse dumping na prática? Imagine que uma fábrica gigante na China inunda o mercado brasileiro com aço muito, muito barato. Isso força todos os concorrentes locais, que são os clientes da Ferbasa, a baixarem seus preços a ponto de quase não terem lucro. Certo, e com isso eles compram menos dela. Compram bem menos. Para piorar, os Estados Unidos criaram barreiras tarifárias que atingiram em cheio as exportações da empresa. A receita com exportação de ligas de cromo, por exemplo, caiu de 16 milhões para 6 milhões de reais. Some a isso um aumento geral nos custos de produção. O resultado foi um desastre para as margens. Imagino, os números devem ter despencado. E como? A margem EBITDA, que é uma medida da lucratividade da operação, encolheu para apenas 9,4%. Para ter uma ideia, o EBITDA trimestral, que já bateu 447 milhões de reais em 2022, hoje está na casa dos 50 milhões. É uma queda brutal. Ok, o cenário é péssimo. Mas se o valor está nos detalhes, onde ele está escondido na Ferbasa? Porque, sinceramente, a história assusta. É aqui que a análise precisa ir além do resultado do último trimestre. O ponto mais contraintuitivo é que o mercado está tão focado na queda do preço do ferro-cromo que está ignorando completamente o ativo mais valioso da Ferbasa. Que seria? Uma mina com 80 anos de cromo garantido. A empresa tem a exclusividade de exploração. É um ativo estratégico, praticamente um monopólio nas Américas. Essencialmente, ao comprar a ação hoje, você está pagando pela operação atual, que está sofrendo, e levando esse monopólio de matéria-prima de graça. Certo, mas se a mina é um ativo tão óbvio e valioso, por que o mercado inteiro está ignorando isso? O que os pessimistas estão vendo que a gente talvez não esteja? Ótima pergunta. O pessimista vai dizer que não há a menor previsibilidade de quando o ciclo vai virar. Pode levar 1, 2, 5 anos, e enquanto isso, o lucro da empresa fica pressionado. O que dá segurança para o investidor de longo prazo é a saúde financeira da empresa. A Ferbasa tem entre 600 e 700 milhões de reais em caixa líquido. Ela tem fôlego para atravessar essa fase ruim. E o preço da ação reflete isso? Sim, o valuation é muito convidativo. A ação negocia perto de R$ 7,00, com um valor patrimonial por ação de R$ 9,59, ou seja, um desconto de 25% sobre o valor contábil dos ativos, sem nem contar o valor estratégico da mina. Então, Ferbasa é um caso de paciência, de esperar um ciclo de commodity virar. Mas e se o investidor não quiser depender desse tipo de ciclo, e sim do ciclo da economia interna, da taxa de juros? É aí que empresas como o BR Partners entram na conversa, certo? Perfeitamente. Saímos de um ciclo de commodity e entramos num ciclo macroeconômico. O BR Partners é um banco de investimentos, e seu negócio é extremamente sensível à taxa Selic. Com a Selic atual nos 15%, o custo do dinheiro é muito alto. Isso desestimula as empresas a fazerem as operações que são o pão com manteiga do BR Partners: fusões, aquisições, emissões de ações e de dívidas. O ano de 2024 foi fantástico para eles, mas a expectativa para 2026, com juros altos e a instabilidade de um ano eleitoral, é de um ritmo mais lento. Mas espere um pouco. Você disse que o BR Partners é uma empresa de crescimento, mas nos materiais também diz que ela paga dividendos altos. Como isso é possível? Geralmente, essas empresas reinvestem todo o lucro para crescer. E essa é a grande beleza do modelo de negócio deles. É um caso raríssimo. Desde que abriu o capital, o BR Partners cresceu suas receitas a uma taxa composta de 20% ao ano. É um ritmo de startup. Ao mesmo tempo, o negócio não exige muito capital. É baseado em pessoas, em capital intelectual. Por isso, eles conseguem distribuir entre 60% e 80% do lucro em forma de dividendos. É o melhor dos dois mundos. Exatamente. Então, o gatilho para a ação é bem claro. Claríssimo. É uma aposta na virada de mercado. No momento em que o Banco Central sinalizar cortes mais agressivos na Selic, o mercado de capitais vai reabrir com força e as receitas deles podem explodir. Hoje, o banco vale cerca de 4 bilhões de reais na bolsa.
Não é nenhum exagero pensar que, mantendo a qualidade da entrega, ele possa valer 10 ou 12 bilhões em alguns anos. É um potencial de valorização enorme. Entendi. BR Partners é uma aposta na retomada da economia. E para quem busca o exato oposto, algo mais previsível, que não dependa tanto do humor do mercado ou da Selic e que seja focada em dividendos consistentes, onde a Odontoprev se encaixa? A Odontoprev é o antídoto para essa volatilidade toda. É o que o mercado apelidou de reloginho, por ser uma operação extremamente previsível e consistente. E o interessante é que, mesmo sendo essa empresa de alta qualidade, ela está sendo negociada na mínima de seus múltiplos históricos, com um preço-lucro de 10,7 vezes. E o que faz dela tão resiliente e rentável? São algumas características. Primeiro, ela cresce receita e lucro de forma consistente, quase todo ano. Segundo, é uma excelente pagadora de dividendos, distribuindo proventos 4 ou 5 vezes por ano. O que é ótimo para o investidor. Sim, dá uma previsibilidade de fluxo de caixa. E terceiro, a rentabilidade é absurda. A margem líquida é de 24%. De cada R$ 100 que entram, 24 viram lucro. E o retorno sobre o patrimônio é de 44%. E, crucialmente, o negócio dela não é impactado pela Selic alta. É uma ótima empresa para se ter em qualquer cenário, especialmente para quem faz aportes recorrentes, comprando um pouco todo mês. Abaixo de R$ 11 parece uma boa oportunidade. Ok, passamos por celulose, cíclicas, crescimento e dividendos. Se a gente juntar todas essas peças, qual a leitura sobre o Ibovespa como um todo? Ele já foi longe demais? Ou a estrada para os 200 mil pontos ainda está aberta? Olha, olhando o quadro geral, o índice já não está mais aquela pechincha que era um tempo, sabe? O preço-lucro de 11,5 vezes está um pouco acima da média histórica. As grandes empresas, as mais óbvias, como Itaú e Itaúsa, já negociam perto do que seria o seu preço justo. Então as oportunidades estão mais escondidas. Exatamente. Onde moram as oportunidades agora? Exatamente nos casos que discutimos. Empresas que por algum motivo ficaram para trás. Small caps, empresas cíclicas no fundo do poço, mas se a Selic de fato cair para casa dos 9% ou 10% nos próximos anos, o Ibovespa pode sim superar os 200 mil pontos com folga. A estratégia não é adivinhar o índice, mas montar um portfólio de boas empresas com desconto. Vamos tornar isso mais prático. Imagine uma carteira com 3 nomes que apareceram nos materiais: BB Seguridade, Petrobras e BR Partners. Como esses ativos se conversam? É uma combinação interessante porque cada um joga um jogo diferente. BB Seguridade é o zagueiro do time, um ativo defensivo que curiosamente até se beneficia de uma Selic alta. BR Partners é o atacante esperando a bola certa, a aposta na queda dos juros. E a Petrobras? Bom, a Petrobras é aquele jogador talentoso, mas imprevisível. Entendi. O risco é maior por causa da volatilidade do petróleo e da política. Talvez não seja prudente ter mais de 10% da carteira nela. E para equilibrar esse time, faltaria alguma peça? Para dar mais estabilidade, eu adicionaria uma empresa do setor de utilities, energia elétrica ou saneamento. São setores muito resilientes. A CEMIG, por exemplo, mesmo depois de subir bem, ainda parece ter um desconto. E o mais importante de tudo, que vale para qualquer carteira: ter uma reserva de caixa. Manter de 20% a 30% do capital líquido para aproveitar as quedas. As oportunidades. Exato, as oportunidades que o mercado invariavelmente vai oferecer. Para fechar, uma pergunta que sempre aparece quando o assunto é dividendo. O banco BMG paga um dividendo altíssimo. Parece bom demais para ser verdade. Onde está a pegadinha? Essa é a pergunta certa a se fazer. Antes de olhar o BMG, vale a regra de ouro. Dividendo é consequência, não causa. Certo. O foco tem que ser em negócios bons com lucros que crescem. Se isso acontecer, o dividendo vem. Dito isso, vamos ao BMG. Os pontos positivos são claros. Os resultados melhoraram em 2025, o banco está distribuindo mais lucros, o que leva a um dividendo yield de 11% e ele negocia bem abaixo do valor patrimonial. O retorno sobre o patrimônio, o ROI, também melhorou bastante. E a tal da pegadinha, o lado negativo? O histórico não é bom. O lucro do banco está estagnado há uns 7 anos. O ROI, apesar da melhora recente, foi historicamente baixo. E o principal risco é um modelo de negócio.
O foco é em crédito consignado para as classes C e D, que são as primeiras a sofrer em qualquer crise econômica. Ah. Isso comprime as margens e aumenta o risco de inadimplência. Então, a conclusão é que é uma aposta de alto risco. Exatamente. É uma aposta na virada operacional. Se essa melhora recente for sustentável, ótimo. Pode ser uma compra muito lucrativa. Mas é, sem dúvida, uma daquelas ações que ficaram para trás por carregar incertezas bem maiores que seus concorrentes. O dividendo alto é uma compensação por esse risco adicional que o investidor está correndo. Resumindo a nossa conversa, então, o que fica claro é que, embora o Ibovespa, no geral, possa parecer caro, ainda existem bolsões de oportunidade para quem está disposto a olhar de perto. Seja numa empresa cíclica como a Ferbasa, que passa por um inferno astral, numa gigante como a Klabin, que se reinventou para ser mais resiliente, ou numa small cap como o DR Partners, que só está esperando o vento da economia soprar a favor. É isso. A questão central não é tentar adivinhar se o índice vai para 180 ou 220 mil pontos, mas sim entender a dinâmica de cada negócio. E isso nos deixa com uma reflexão final. Num cenário onde as empresas de altíssima qualidade já parecem estar bem precificadas, até que ponto o investidor deve aumentar a exposição ao risco em ativos mais cíclicos ou em recuperação, em vez de simplesmente ter paciência e esperar uma nova crise trazer de volta as barganhas nos ativos mais seguros? A bolsa já subiu bastante e aí fica a dúvida. Qual é a melhor jogada agora, né? É mais seguro apostar em empresas de alta qualidade, que talvez já não estejam mais tão baratas? Ou é melhor procurar valor naquelas ações cíclicas que o mercado deixou de lado e que estão passando por um momento bem difícil? Do meu lado, eu vou defender que a consistência e o crescimento das empresas de qualidade superam e muito o risco de tentar apostar na virada de um ciclo. E eu vou argumentar o exato oposto, que as maiores oportunidades de retorno, aquelas que realmente mudam o jogo, se encontram justamente nessas empresas cíclicas de qualidade, mas que são compradas no auge do pessimismo do mercado. Olha, a minha perspectiva se baseia em empresas como a Odontoprev. Ok, ela não está no menor preço da sua história, eu sei, mas ela está sendo negociada em suas mínimas de múltiplos históricos, com um preço-lucro ali de 10,7. É uma empresa que entrega, sabe, ano após ano, um crescimento consistente de receita, de lucro, com uma rentabilidade sobre o patrimônio de 44% e dividendos previsíveis. O mesmo racional se aplica, por exemplo, à BR Partners, uma empresa de crescimento, com receitas que avançam tipo 20% ao ano. Para mim, pagar um preço justo por essa qualidade e por essa previsibilidade é muito mais prudente do que tentar adivinhar a virada de um ciclo num setor super volátil. Pois é, mas eu já vejo de um jeito completamente diferente. A oportunidade de verdade, na minha visão, está em casos como o da Ferbasa. A empresa enfrenta o que a gente chama de tempestade perfeita. O preço do ferro-cromo caiu, tem a concorrência chinesa, barreiras tarifárias, a margem EBITDA dela se desabou. E é por isso que a ação é negociada R$ 7,00, com um desconto de 25% sobre o valor patrimonial, que é de R$ 9,59. É exatamente nesse cenário de pânico que se compra barato e o mercado ignora um ativo quase invisível ali. A empresa tem um monopólio com uma mina de cromo para mais de 80 anos que nesse valuation está saindo praticamente de graça. O potencial de retorno quando o ciclo virar, como a alta de 220% que a gente viu entre 2018 e 2022, é simplesmente incomparável. Certo. Eu vejo seu ponto, mas me permita oferecer uma perspectiva diferente. O caso da Ferbasa exige uma paciência que o investidor pode não ter. E o principal, não há garantia nenhuma de quando esse ciclo vai virar. Enquanto isso, o capital fica parado, enquanto empresas como a Odontoprev seguem gerando caixa, distribuindo proventos. O risco de uma armadilha de valor aí é bem significativo, não é? É um argumento convincente, mas você já considerou que o risco na Ferbasa é muito mitigado pelos seus ativos tangíveis e pela sua posição de monopólio. A empresa tem um caixa líquido de quase 700 milhões de reais e ativos estratégicos. Para mim, o risco numa empresa de crescimento como a BR Partners é que seu desempenho futuro depende de um cenário macroeconômico favorável, como a queda da Selic, que também é uma grande incerteza.
O risco maior não é comprar barato na baixa do ciclo, mas sim pagar caro por um crescimento que pode não se concretizar. Esse é um ponto interessante, embora eu enquadrasse de forma diferente. O investidor não precisa acertar o fundo do poço para ter sucesso. Basta comprar empresas de qualidade e permanecer sócio. O retorno composto tende a superar a volatilidade dos ciclos. A disciplina é mais importante que o timing. Eu não concordo totalmente, porque não se trata de acertar o timing, mas de avaliar o valor intrínseco. Comprar Ferbasa hoje é adquirir ativos por uma fração do que eles realmente valem. Empresas que já estão no preço justo, como a própria fonte menciona ser o caso da Itaúsa, têm um potencial de valorização bem mais limitado. A oportunidade assimétrica está naquilo que o mercado, por medo ou pessimismo, deixou para trás. Em suma, a minha posição é que a construção de patrimônio a longo prazo é mais eficaz com empresas de crescimento previsível e alta rentabilidade. A consistência, para mim, oferece um caminho mais sólido, minimizando a incerteza que é inerente aos ciclos de commodities. E eu concluo que as oportunidades com maior potencial de retorno surgem justamente do pessimismo. Investir em empresas cíclicas com ativos estratégicos quando estão extremamente descontadas, como a Ferbasa, exige tolerância à volatilidade, é verdade, mas é aí que reside o verdadeiro valor para quem tem um horizonte de longo prazo. Fica claro que ambas estratégias apresentam argumentos muito válidos. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.